participar desse painel agora, Rafael Costa, analista de desempenho do Palmeiras desde 2010, por favor. Lucas Goss, Head Scout do Estoril Praia, clube de primeira divisão do Portugal, com experiências em estágios e observações em clubes como Manchester United, Ajax, La Coruña, Sport, Benfica e PSV Eindhoven, na Holanda. Bem-vindo. O Alberto Tenan, que iria participar com a gente aqui, que é o analista tático do Vasco desde 2015, não pôde comparecer, infelizmente, por um problema de avião. O voo dele não saiu em tempo, ele não conseguiu chegar. Então, por enquanto, teremos esses dois convidados. E o moderador, Renato Rodrigues, por favor, coordenador do Data SPN, primeiro departamento de análise e desempenho desenvolvido da TV brasileira. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro painel. É com você agora. Som? Beleza. Show. Show, Rafa. Aproveitar ali. Deixa eu só fazer mais uma observação aqui, lembrando, claro, pessoal, quem não viu direito. Vocês vão poder fazer as perguntas durante o painel, como ele explicou, né? Quem não achou o número aí do WhatsApp, vou citar para anotar. É 11, né? 95... Quem está anotando? 000, 95 são 3 zeros, 42 17. Bem, vou pedir para vocês serem comedidos nas perguntas, não é para inibir ninguém a perguntar, por favor, né? Mas, obviamente, vamos fazer perguntinhas, né, que promovam discussões pertinentes, enfim, que realmente seja profundo para a gente poder ampliar a discussão aqui e não ficar exatamente na mesma coisa. Por favor. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Muito agradecido de todos estarem aqui, que é muito importante a gente ter esse tipo de discussão no futebol hoje. E a análise de desempenho, sem dúvida, é um dos mercados que mais tem chamado a atenção, principalmente por ser uma porta para trabalhar com futebol, que é algo que todo brasileiro gosta muito, né? Como ela disse, eu coordeno o Data ESPN, não sei se todos conhecem. Tive uma passagem pelo Corinthians de 2 anos. Trabalhei com o professor Mano, com o professor Tite, a gente foi campeão brasileiro em 2015. E ao meu lado tem dois caras que é até legal falar que a gente é da mesma área, mas cada um com um foco diferente, então acho que isso é legal para vocês terem um pouco dessa experiência. O Lucas, que trabalha muito bem com prospecção já faz um tempo, esse trabalho de buscar o atleta no mercado, de fazer essa análise bem profunda para diminuir o erro da tomada de decisão. Primeiro, queria agradecer o Lucas pela vinda e que ele falasse um pouco do trabalho dele previamente, para o pessoal te conhecer melhor. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos, parabéns pela participação. Primeiramente, agradecer novamente o convite da Trevisan, né? Já tive a oportunidade de ministrar alguns cursos a convite da Trevisan, através do professor Jefferson, a THE 360, com Molina, toda a sua equipe. Rafael, um prazer estar junto com você, com o Renato. E parabenizar a todos os participantes, né? Uma segunda-feira de manhã, aí a gente sabe o quanto pode fazer diferença no futebol, para aqueles que estão trabalhando e para aqueles que estão, né, deixando de lado uma oportunidade como essa. Bom, eu fui treinador por 14 anos, né, de categorias de base. Tive a oportunidade de trabalhar em 9 clubes pequenos e 2 clubes de expressão. Depois disso, tive a oportunidade de ser coordenador técnico do Desportivo Brasil por aproximadamente 5 anos. E agora estou nesse novo desafio, um desafio internacional com o Estoril, onde a gente faz a parte de Head Scout no Brasil e interage diariamente aí com o pessoal de lá de Portugal, tentando buscar todas as nuances desse projeto que vem em reformulação. O Rafa, já nos encontramos bastante por aí, normalmente. Como é que tá a nossa... Tá meio a meio ou você ganhou mais? Acho que ultimamente eu ganhei mais, né? Não? Então, o Rafa tá muito tempo no Palmeiras, talvez, eu acho que o primeiro analista, né, do Palmeiras, acho que desde... E campeão de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro,
Hoje é um clube que está muito bem estruturado nessa questão, né, cara? Não só da análise, mas é um clube que entendeu não só o valor da estrutura física, mas da estrutura da qualidade humana. Você vê hoje o Palmeiras com uma comissão técnica robusta, com muita gente envolvida. Fala um pouco do seu trabalho, Rafa, o que você tem desenvolvido lá, pessoal te conhecer melhor. Bom dia a todos. Eu estou no Palmeiras desde 2010, então eu passei pela fase, vamos dizer, a fase ruim, né? A fase que a gente passou, uma fase ruim financeira, tudo, estruturação, e participei ativamente dessa mudança, né? Que vem desde 2015 para cá, foi quando o Palmeiras decidiu se estruturar e contratar profissionais, saindo daquela coisa do futebol, que hoje no futebol a gente tem aquela coisa da gestão que não é profissional, né? Eu acho que o Palmeiras entendeu muito bem isso. E se você vê os grandes clubes, os clubes que estão ganhando, são os clubes que entenderam essa nova filosofia, né? Então eu participei dessa mudança toda. Como ele disse, eu ganhei alguns títulos aí. Ultimamente o time dele perdeu um pouquinho pra gente. A gente tirou ele lá de alguns jogos lá, mas tranquilo, o futebol, acontece. E aí eu passei dessa estruturação. Então, hoje o departamento nosso lá, ele tem 3 analistas no profissional, tem 2 na base, e a gente está tentando fazer um trabalho, como ele falou, para minimizar ao máximo o erro. Né? Eu nunca gosto de falar, quando você fala análise de desempenho, está na moda, né? Todo clube fala, tem que ter análise e tal. A gente não ganha jogo e a gente não contrata jogador também. Só que a gente tenta ao máximo minimizar o erro e ajudar na tomada de decisão, tanto da diretoria como da comissão técnica. Eu acho que você tocou num ponto bem importante. A gente tem que entender a análise de desempenho cada vez mais como um auxílio, talvez o primeiro filtro. Na questão da prospecção, eu trabalhei bastante com prospecção no Corinthians, e a gente é um primeiro filtro, tem isso daqui, vamos olhar todo mundo junto, vamos. E aí as decisões partem de quem tem que partir, entendeu? Não tem, acho que o primeiro mito que a gente tem que quebrar, esse paradigma de que o olheiro contrata, o analista escala time. A gente escuta por aí que tem analista falando muito com o treinador, mas não. Queria que vocês falassem um pouco exatamente disso, até onde está a liberdade do analista dentro do trabalho, de quem prospecta também. Eu acho que para quem quer se tornar analista, além de estudar, eu acho que é algo que é uma coisa que você tem que pegar os limites, aonde você está pisando, as diferentes maneiras de se trabalhar dentro de metodologias, porque, infelizmente, no Brasil a gente ainda troca muito de treinador e, às vezes, você está entendendo o modelo de jogo, que é algo que a gente vai até falar um pouco na frente, a importância do Rafa é entender o modelo de jogo que o time dele pratica, o mesmo para o Lucas, porque ele está contratando jogadores em cima desse modelo de jogo. Costumo falar que existem jogadores bons para tal situação, outros que não são tão bons para essa situação. Então, eu queria saber de vocês essa resistência, como que é esse dia a dia, até onde o analista deve ir. Vamos lá, vamos daqui para lá sempre para ficar legal. Bom, primeiro, dizer que eu estou invicto aqui com vocês, né? Para quebrar essa rivalidade já, né? E, bom, a análise de desempenho e scout é uma ferramenta muito sistêmica, né? E bastante abrangente. Então, saber onde está pisando e ferramentá-la é muito importante. Hoje, né, nós temos que municiar da melhor forma os dirigentes e aqueles que tomam as decisões, quer sejam eles, né? A gente ainda não tem as funções bem claras, né? Uns têm executivo de futebol, outro tem um diretor de futebol, outro tem o diretor executivo, né? Outro tem o diretor desportivo ou diretor esportivo, né? Outro, o próprio presidente toma a decisão da contratação. Mas o que a gente precisa, né? Dentro da análise de desempenho, dentro do scout, ferramentar da melhor forma e tentar ser
mesmo de forma rica, tentar ser clean quando você entrega as informações. Por quê? Porque um tomador de decisões, ele vai executá-las em momentos cruciais, em momentos em que ele não pode ter confusões na informação que ele recebe. Então, apesar de você trabalhar com uma riqueza de dados e uma riqueza de análises quantitativas e qualitativas muito grande, na hora que você entrega um report, né, um relatório, uma informação para esse tomador de decisões, você tem que ser o mais clean possível, né, o mais objetivo possível para que ele possa olhar aquele papel, que pode ser uma lauda, 2 laudas, ou de repente um report de 15 páginas, que eu não aconselho que vocês façam isso, né, e ele tome essa decisão com toda a certeza do mundo, né. Para isso, né, hoje há diversas formas de você se ferramentar. Então, há diversos softwares no mercado, há diversos programas no mercado, a gente precisa buscá-los para que a gente minimize essas margens de erro e tente fazer essa síntese para entregar para eles o melhor possível. Rafa, você trabalhou com bastante treinadores, né? E o quanto muda em cima de tudo que ele falou? Muda muito, muda tudo. Cada treinador tem uma metodologia. Não que ele não use. Eu já participei de alguns cursos aqui de análise KD 360 e muita gente me pergunta isso. Com qual treinador usa mais, né? Eu acho assim, não existe um treinador que usa mais. Existe treinador que usa diferente. Cada metodologia é diferente. Tem treinador que ele é mais, ele entra dentro da sala de análise, ele senta, ele vê melhor, entendeu? Mas tem treinador que não. Tem treinador que coloca o auxiliar dele para sentar com você. Então, assim, são metodologias diferentes. Lá no Palmeiras, a gente costuma sempre frisar isso, que para você ter um departamento de análise e scout bem estruturado e que funcione, você precisa de apoio de 2 departamentos no clube, que é a comissão técnica, a parte técnica e a parte da direção. Se você não tiver apoio dos 2, a engrenagem não roda. Ela não funciona. Eu vou dar 2 exemplos rápidos que aconteceu aqui com a gente no Palmeiras. Inclusive, o analista da base está ali sentado, participando. Ele não me deixa mentir. Na Copa do Brasil, essa coisa da comissão técnica. Na Copa do Brasil, quando a gente ganhou em 2015, a gente pegou o Fluminense na semifinal e no primeiro jogo teve um pênalti do Zé Roberto. O Zé Roberto bateu e fez o gol. Foi o gol, o jogo foi 2-1. E aí a gente, na análise, na hora, a gente reparou uma coisa, que ninguém tinha entrado no rebote. Então a gente não tinha nenhum jogador. Ele bateu, fez o gol, beleza, comemorou, todo mundo comemoraria, passaria despercebido. A gente chegou e comentou, no próprio camarote do jogo, falou, pô, ninguém entrou no rebote. E aí chegamos no outro dia, chamamos a comissão técnica e a comissão técnica ela tem que te dar essa liberdade, se ela não te der essa liberdade é muito complicado. A gente chamou e falou assim, ó, foi bacana, a gente fez o gol, mas ninguém entrou no rebote. Aí na época o treinador era o Marcelo Paulo falou, pô, bacana, não tinha pensado nisso, vamos rever. Durante a semana a gente treinou isso, na próxima quarta o jogo foi no Allianz Parque, pênalti pro Palmeiras. Zé Roberto bate a bola, o Diego Cavalieri defende, entram 3 jogadores do Palmeiras no rebote e o Lucas Barros faz o gol. Então, assim, talvez, se a gente não tivesse atento a esse momento e se a comissão técnica não tivesse aberto a informação, a gente não teria ganho a Copa do Brasil. Porque foi através de um gol desse que a gente passou para a final da Copa do Brasil. E quando você fala de diretoria, o outro exemplo que eu uso bastante nos meus cursos, inclusive, foi o caso do Thiago Santos. Quando o Gabriel, que hoje está no Corinthians, Gabriel Giroto, machucou, ele tinha uma média, era uma das melhores médias de desarme do Campeonato Brasileiro. Só que a gente estava numa fase do Campeonato Brasileiro que não tinha como contratar ninguém, porque já tinha mais de 10 jogos, você não podia contratar da Série A, você tinha que olhar se não tinha mais de 2 transferências no ano, que tem tudo aquilo. E aí a gente falou, ferrou. Aí a diretoria, como confiava muito na gente, falou assim, ó, vocês precisam achar um atleta. Mas para quando? Para amanhã.
Aí você fala, pô, você tem da noite, né, do jogo pro outro dia, né, aquela coisa. Aí a gente foi atrás do Thiago Santos, a gente foi atrás, na verdade, da Série B. E aí a gente percebeu que o Thiago Santos tinha uma média de desarme de 4,1 por jogo, que era maior que a do Gabriel na Série A. A gente falou, pô, esse cara é interessante. Aí chegamos na diretoria, mostramos o jogador. Como tinha uma pressa muito grande da diretoria, eles analisaram, né? E aí eu falo, a gente não contrata porque a gente deixou com eles foram, sentaram com a comissão técnica, a gente deixou, não só ele, deixamos um monte, outros nomes, inclusive a gente deixou o Jean na época era volante, estava no Paraná, também tinha uma média muito alta de desarmes, e eles queriam um jogador com a característica do Gabriel. E aí, chegando num acordo, eles falaram, não, vamos trazer ele, trouxeram o Thiago Santos, e o Thiago Santos manteve a média dele, ele terminou o campeonato, se eu não me engano, com uma média de 4 desarmes por jogo, que era maior que o do Gabriel. Então, supriu aquilo e só conseguiu acontecer essas duas situações porque tanto a diretoria quanto a comissão técnica confiavam na análise de desempenho, nos números que a gente passou e deixaram rolar. Tem diretoria que não confia, tem diretoria que deixa rolar. E do mesmo jeito que tem comissão que às vezes não confia também. Então, eu acho que tem que ter a engrenagem entre os dois para o negócio funcionar. Senão, não adianta. Sem dúvida, é uma relação de confiança. Eu acho que ninguém conhece alguém e já fala, ó, vamos lá em casa, vamos fazer um churrasco, pode abrir a geladeira. É algo que se conquista. E isso implica ainda mais na questão de adaptação, do quanto a gente troca de treinadores. E às vezes a gente esquece que isso influencia também no departamento do clube. Porque, como o Rafa disse, você trocou o treinador, a adaptação não é só do treinador ao clube, mas do clube ao treinador. Tá? Mas se o clube tiver um departamento fixo, que eu acho que é o ideal, eu acho que é o que os clubes estão começando a entender, que o departamento de análise é um bem do clube, independente do treinador, da ideia. A gente tem poucas equipes que têm identidade muito clara no Brasil, né? Eu acho que isso também é uma coisa que acho que é até legal a gente falar desse assunto agora. Acho que a Ponte Preta eu estava pensando esses dias, é um exemplo bem claro de um time que joga de uma maneira muito parecida há muito tempo, faz essa prospecção em cima desse modelo de jogo. E queria saber de vocês, o que o Lucas, que trabalha mais com essa questão de prospecção, acho que talvez é a parte que mais chama a atenção de quem está fora da análise, os caras indicam jogadores, nossa, esses caras caçam talentos. Fala um pouquinho, Lucas, o quanto é importante se ter um modelo de jogo bem coeso dentro do... Porque tem equipes que ainda não têm modelo de jogo. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso. O quanto é importante você buscar o jogador em cima daquele contexto. Sim, na verdade, são raros os exemplos em que a gente pode encontrar uma identidade, um modelo de jogo, principalmente no que tange uma equipe profissional, né? E a análise de desempenho, ela realmente entra nessa parte, e cabe a nós, analistas, scouts, também fazer uma análise do treinador, né? A gente fala muito do jogador, fala muito do talento, do futuro talento, mas a gente precisa de imediato também entender como ele joga. É muito fácil, é mais fácil você prospectar um atleta, avaliar um atleta quando a instituição tem um norte, né? Uma ideia de jogo, uma forma de jogar já instituída há um bom tempo. Porque isso te facilita em alguns aspectos de comportamentos e regras de ações do atleta, né? Em alguns aspectos de intensidade de jogo do atleta, em alguns aspectos até posicional, do que você busca para um médio-campista, do que você busca para um primeiro volante, né? Então, se a instituição tem um modelo de jogo definido, uma característica de jogo definida, te facilita bastante, né? Agora, vamos para a nossa realidade, né? Dificilmente uma instituição consegue manter um treinador por muito tempo, ou quando ela mantém, geralmente ele flutua entre 2 a 3 plataformas
sempre. Então, te dá uma necessidade de você ter uma visão multifacetada na avaliação desse atleta, e dessa forma você tem que buscar, ao menos, um conjunto de comportamentos que esse atleta tenha, que sejam compatíveis com o que a sua instituição trabalha. Então, vamos lá, vamos tentar ser um pouco mais prático. No Bayern, né, já está mais enraizado essa história dos extremos trabalharem, um centroavante, 2 extremos, na maioria das vezes o ataque é posicional, chega em ataque apoiado, o número de passes é um número de passes bastante alto por jogo, a accuracy também é bem grande, o número de acertos de passes também é muito grande. Os extremos jogam no pé contrário e também jogam no outro lado, há uma inversão dos extremos. Para o head scout do Bayern é muito fácil. Vamos buscar um novo extremo no mercado, a gente vai buscar um cara com essas características, né, e com o dinheiro que o Bayern tem, mas não é a realidade e, na verdade, são exceções. Então, o que a gente precisa fazer? É tentar aproximar pelo menos um conjunto de regras, de ações e comportamentos que o atleta tenha para que ele se encaixe nessa plataforma. E voltando à primeira coisa que eu comentei, você fazer um estudo aprofundado do teu treinador, como o Rafa falou, de um treinador para o outro há muitas mudanças. Nós tivemos um exemplo muito interessante esse ano. Nós tivemos um jogador que, inclusive, hoje está em manchete sendo vendido para o Sporting de Portugal, que é o filho do Bebeto, o Matheus Bebeto, que, quando nós avaliamos ele no início da temporada, a gente fez algumas ressalvas no que tange a parte de transição defensiva, duelos, e principalmente transição defensiva, duelos e recomposição. Ele é um atleta de primor técnico muito bom, né, de aplicações de força e velocidade razoáveis, mas de componentes defensivos onde ele tinha dificuldade. No treinador que ele se encontrava, a gente teve dificuldades ainda de dar continuidade a esse desenvolvimento. Ele pegou um outro no meio do caminho, que conseguiu, com muita briga, e foi o treinador que ele mais odiou, evoluir bastante nesse aspecto. Depois, ele pegou um terceiro que descobriu a posição ideal dele, que não era a que ele vinha jogando. Ou seja, foi um conjunto de fatores em que, dentre todo esse tempo, houve um nível de reflexão muito alto entre o Departamento de Análise de Desempenho, o scout, a ficha que foi entregue sobre as ressalvas e as corrigibilidades que ele precisava, né? E a instituição, ela acabou tendo a contribuição de três treinadores, mais o Departamento de Desempenho, em cima do desenvolvimento do atleta. Então, eu acho que a principal mensagem é ver o tamanho do nível da corrigibilidade que você precisa ter em cima do atleta, né? Se ela é simples, se ela é complexa, né? E principalmente entender as características de jogo ou as ideias de jogo que o seu treinador atual busca. Eu acho que é isso. Rafa, não sei se já aconteceu com vocês lá, eu tenho um exemplo bem legal. Jogadores que vão bem dentro de um contexto, são jogadores importantes para aquele tipo de ideia, mas que quando chega o nome você fala assim, como é que eu vou enxergar esse cara aqui? Vou dar um exemplo, o Rildo fez um campeonato paulista de 2014 ou 15, muito bom, e a gente precisava de um beirada de velocidade, um cara com essa característica. Só que aí chega aquela questão, o Corinthians, por exemplo, eu estou falando da minha experiência no Corinthians, o Corinthians vai no ano, acho que em 80% dos jogos vai ter a obrigação de propor o jogo. Então você precisa de jogadores que tenham uma relação com a bola muito forte. Quando você vai propor, você vai ter que ter um jogo curto mais rápido, vai ter que forçar esse passe, um primeiro toque muito forte. E acabou vindo, e aí você não tem campo para correr com um jogador assim. O caso do Guilherme também, que era um cara que a gente acreditava que dentro da estrutura do meia central ele poderia absorver alguns conceitos e a gente transformar o jogador, e acabou não dando certo. Queria que você me desse algum exemplo, assim, se você tem algum exemplo assim, e algum exemplo além do Thiago, de alguma contratação que
sei lá, de alguma forma não foi muito bem absorvida no momento, mas que depois foi muito bem aceita? Difícil, né? Ele tá me pondo no... Quer que eu fale uma contratação que foi ruim, olha. Eu falei duas, cara. Eu acho assim. Falei duas. Eu acho assim. Eu não sei o caso do Bebeto, você falou, era categoria de base os treinadores ou não? Não. Acontece uma coisa que é o seguinte, no profissional, dificilmente você consegue corrigir um jogador. Porque no profissional ele já atingiu a maturidade dele. Então é difícil você corrigir, por exemplo, o cara sempre cruzou errado. É difícil você corrigir ele, entendeu? É difícil você corrigir algumas coisas. Então, no Palmeiras, a gente tenta, nesses 2 últimos anos aí, a gente tentou minimizar ao máximo o que a gente fala de queimar cartucho, tá? Então, às vezes tem um jogador bom, como teve muitos jogadores bons que chegaram, que a gente teve opção de ir e a gente não foi, porque quando a gente olhava o nosso plantel, a gente sabia que aquele jogador não ia jogar. Entendeu? Não é que o jogador é ruim, não, o jogador era bom, tanto que no ano passado a gente fez a gente tinha um projeto a gente tem até hoje um projeto sobre a Série B, a gente assiste no Palmeiras todos os jogos da Série B. O ano passado a gente assistiu os 380 jogos da Série B. Todos. Então a gente tem um painel na nossa sala enorme com todos os jogadores da Série B e os que vão se destacando, eles vão mudando de cor. Então o Gustavo, que foi para o Corinthians, Luiz de Veiga, Jean Carlos, a maioria das revelações da Série B a gente sabia antes deles irem. Só que eles não se enquadravam no perfil do time do Palmeiras. Até pelo momento, né? Até pelo momento. No campeonato, eu lembro no Campeonato Paulista, o Rafael Longini se destacou e aí a gente falou, pô, vale a pena ir atrás do Longini? A gente falou, pô, ele vai jogar aqui? Não, ele não vai jogar aqui. Não que ele não tenha capacidade de jogar, só que tinha jogadores que estavam à frente dele. Então não adiantava a gente ir atrás, trazer um jogador com potencial e deixar ele no banco, que a gente ia queimar esse jogador. A gente ia queimar um talento, entendeu? Então a gente tenta minimizar ao máximo. Só que tem contratações, que nem você falou, que às vezes você contrata e não dá certo. Quando a gente trouxe uma das contratações do Palmeiras desses últimos anos, que foi mais contestada, foi o Lucas Barros. Quando a gente trouxe ele era um dos artilheiros do campeonato francês pelo Montpellier. Aí você fala assim, poxa, mas não era pelo Paris Saint-Germain, não era pelos times... Não, cara, o Montpellier, se eu não me engano, naquela época, estava em 11º, e ele era o artilheiro do Montpellier, ele tinha 10 gols. A gente falou, pô, era um cara que já tinha jogado no Borussia Dortmund, o Lewandowski foi banco dele, e ele tinha uma característica dentro das características que o Palmeiras procurava, que era o 9, que era aquele centroavante, aquele cara de área. A gente falou, pô, não tem como errar. E a gente trouxe. Ele não se adaptou no Palmeiras, não conseguiu, talvez pelo modelo de jogo que foi implementado pelo treinador, aí é uma outra esfera, ele não se adaptou, hoje ele está fazendo gol no Grêmio. Entendeu? Então, é um erro? Não sei, entendeu? Não sei até que ponto você fala que vocês contrataram o Rildo, que foi um erro, entendeu? Não foi um erro. Vocês apostaram naquilo, vocês viram que ele tinha todo o potencial e contrataram ele. Só que no decorrer do trabalho, ele não evoluiu como ele tinha evoluído na Ponte Preta, que ele jogou muito bem, entendeu? Então, não sei se é um erro assim, entendeu? O que você falou é importante, é entender o momento do clube também. Porque o Palmeiras hoje vive um momento de que pode apostar mais alto. E eu acho que é entender que na montagem do elenco, eu acredito que vocês trabalhem muito isso, que a montagem do elenco você tem algumas posições que você precisa ter 2 caras que garantem e um terceiro cara, esse é uma aposta de mercado. Às vezes é um jogador que está livre, por exemplo, o São Paulo contratou o Gilberto, que era um cara que não vinha num momento muito bom, mas era uma oportunidade de mercado, em algum momento ele deu alguma entrega já para o São Paulo, então acho que a grande questão é essa, é entender o momento do clube. Agora saindo um pouco da prospecção, acho que um grande
grande fator da análise de desempenho, muito importante. Pelo menos a minha vivência no Corinthians foi muito em cima disso, foi em cima da análise de adversário, né, cara? Que é o trabalho mais, acho que mais duro do dia a dia, né? A entrega, o prazo, a montagem de ajudar na preleção. Falem para mim um pouco disso, como é que... Você já foi treinador, inclusive, então deve ter usado, como usava, o que buscava. Bacana. E é uma área totalmente relacionada à parte de scout e prospecção também. Bom, tentar dar um exemplo do Estoril, né? Eu participo um pouco do dia a dia que acontece em Portugal, mas eu tenho acesso às informações que lá acontecem. Então, dando um exemplo prático do que é a análise de adversário do Estoril. E aí tentando correlacionar um pouco, quando eu era treinador, o que eu gostaria de receber como técnico e até onde, né, o analista de desempenho, ele tem que tomar um cuidado para não ser tão invasivo e chegar num ponto de repente, querer sugerir a forma de jogar, né? Então, é importante, e lá no Estoril a gente trabalha com alguns pilares interessantes e isso estão bem enraizados. O primeiro deles é que nós temos uma nuvem onde algumas coisas são disponibilizadas à comissão técnica com cerca de 7, 8, até 10 dias antes do jogo contra o adversário. Vamos a um exemplo direto. Nós empatamos ontem com o Marítimo, né? Ontem foi dia 14. No dia 6 de maio, ou seja, 8 dias antes, estava disponibilizado para a comissão técnica uma pasta com um report dos últimos 4 jogos do Marítimo, onde tinham algumas informações bastante importantes. Dentre elas, esses 4 jogos, quais foram a média das 4 principais plataformas utilizadas pelo Marítimo nesses 4 jogos, se não me engano, Belenenses, Benfica, Porto e Feirense. Quais foram as médias? Ou seja, 35% desses 4 jogos, o Marítimo jogou no 4-2-3-1. Né? 25% no 4-1-4-1. Outros 25% no 4, acho que se não me engano, 4-4-2 ortodoxo. E 15% ele jogou no 5-4-1. Então é uma média, é uma informação bastante importante. Os últimos 4 jogos, o Marítimo jogou predominantemente nesses 4 sistemas. Essa informação, ela chega à comissão técnica, né? Importante detalhar que, por mais que 35%, nesse caso específico, o Marítimo tenha jogado no 4-2-3-1, apenas um jogo ele saiu jogando nessa plataforma. Ou seja, é uma informação interessante para que o técnico da sua equipe veja, ele dentro das nuances, o técnico adversário dentro das nuances do jogo, mudou a plataforma várias vezes. Deixa eu me preparar para isso, né? Outro pilar interessante, vou tentar falar pouco aqui. Outro pilar interessante é que na média desses últimos 4 jogos, você acaba descobrindo que habitualmente, salvo lesão, volta de lesão ou cartões, houve uma predominância da utilização de 15, 14 jogadores nessas plataformas. Então nós abrimos outra nuvem, outra pasta e colocamos à disposição do treinador os highlights desses 15 jogadores, né? Ou seja, é ele cruzando, ele marcando, ele desarmando, ele duelando por baixo, por cima, os pontos fortes, os pontos fracos, etc. e tal. Ou seja, ele já tem uma informação predominante macro dos últimos 4 jogos, ele tem os highlights dos 15 jogadores que habitualmente jogaram esses últimos 4 jogos, e aí a gente vai para uma outra parte, onde nós dividimos, onde a gente fraciona os 4 jogos. Como ele jogou contra o Porto, né? O que ele propôs contra o Porto e o que ele conseguiu atingir. E aí descobre-se que ele saiu no 4-2-3-1, perdeu, estava perdendo por 1-0, empatou o jogo nessa plataforma e foi para o 5-4-1. Ou seja, o empate era totalmente excelente para ele. Contra o Feirense, ele começou no 4-1-4-1,
O jogo foi correndo, ele era protagonista do jogo, ele foi para o 4-3-3, ele passou a perder o jogo para o Feirense nesse sistema por 2-1, e aí ele foi para o 4-4-2 ortodoxo com 2 centroavantes, ou seja, ele foi para o tudo ou nada. Então, você imagine um pilar onde você tem uma média dos últimos 4 jogos, um pilar onde você tem os highlights desses jogadores que habitualmente jogaram esses jogos, e também uma forma mais detalhada do que foi cada confronto e quais foram os sistemas que ele utilizou em cada confronto. E são informações estatísticas e posicionais do que ele propôs e do que ele conseguiu fazer, ou seja, o que ele realmente conseguiu fazer. Aí entra aquilo que o Rafa fala. Qual é a abertura que a comissão técnica dá para que você possa discutir um jogo posicional, uma sugestão, uma estratégia em si, etc. e tal, né? Então, essas são as informações e são os reportes que a comissão técnica do Estoril recebe hoje, né? Paralelo a isso, ele ainda tem um report de outro software, que é o da competição. Então, ele consegue ver em que lugar que o Marítimo está em posse de bola, em que lugar que o Marítimo está em ataque posicional, qual é a característica do ataque do Marítimo, se são transições verticais mais rápidas, quais são os flancos mais utilizados, qual é o tamanho de posse de bola que ele tem, e aí é uma gama de informações que ficaríamos toda manhã aí, porque um match report hoje tem 32 páginas. Legal. Acho que é muito importante entender que o analista é a busca por padrões, né? Quando a gente pega 4, 5 últimos jogos do adversário para assistir, é buscar o padrão, comportamentos individuais, coletivos que se repetem. Só que a gente sabe que o futebol ele tem uma porcentagem de aleatório, de improviso muito grande. Fala pra gente, Rafa, essa função de encontrar o padrão, a gente consegue de alguma forma se armar para tais situações, mas que ainda exige uma abertura para outras. É difícil falar que a gente vai conseguir ler um adversário 100%, isso é impossível. Assim como na contratação 100% de acerto, acho que nenhum clube tem. Fala pra gente essa questão dos momentos do jogo. O Lucas falou muito da questão estatística, a questão de comportamento também, de bola parada, como esse time se posiciona no momento ofensivo, no momento defensivo, qual que é o escape da transição. Fala um pouco o Rafa faz bastante isso, inclusive vai em loco ver jogos do adversário. Ele falou que 8 dias antes ele coloca lá na nuvem, né? Futebol brasileiro, você não tem 8 dias antes. O Palmeiras, se eu não me engano, vai ter uma época aí, não sei se já é agora, Altamiro, que são 31 jogos seguidos, quarta e domingo. 31 jogos, quarta e domingo. Então, você bota 8 dias atrás para fazer, você já vai comer 2 adversários. Então, você tem 3 dias para fazer tudo. Tudo que ele falou, você tem 3 dias. No Palmeiras, o que a gente procura fazer? Primeira coisa, busca informação. Então, um exemplo, agora a gente pegou o Vasco. Então, você pega o treinador do Vasco, analisa. Ele chegou quando? Ele chegou desde o começo do ano, então ótimo. Não, ele chegou quando a gente pegou a Ponte Preta, por exemplo, o Gilson Kleina tinha 3 ou 4 jogos só na Ponte. Então, aonde estava o Gilson Kleina? Estava no Goiás. Pega as escalações do Goiás e vê qual que é a escalação dele. Qual que é a formação tática que está o Goiás. Porque o treinador, geralmente, ele leva o padrão dele, apesar do clube. Talvez na Europa não, talvez na Europa o treinador tem que se moldar, mas aqui no Brasil não. O treinador, geralmente, ele leva o padrão dele, como ele joga. Então, a gente procura pegar as últimas 5 escalações dele ali, ver como joga, pegar informações de suspensos, cartões amarelos, enfim. E aí, que nem você falou, a gente procura ir pelo menos um jogo em loco. Já me perguntaram isso algumas vezes em curso, por que em loco, né? Por que não na TV?
Na TV você perde, numa transmissão você deve perder em torno de 70% de informação tática de um jogo. Você perde, por exemplo, quando o zagueiro está sem a bola, qual que é o posicionamento do zagueiro, se ele está respeitando a primeira linha, se ele não está, se ele está para trás, se não está, como que é a recomposição do lateral. Entendeu? A jogada foi pelo lado esquerdo, perdeu a bola. Qual que é a recomposição desse lateral? A bola está no lado direito, a câmera está lá na bola, está no lado direito, então você perde muito. Então a gente procura em loco no time, a gente assiste um jogo em loco, pelo menos um. A gente procura depois assistir em torno de 2 a 3 vídeos da TV para ver se bate essa questão do posicionamento. Que nem você falou, no Brasil já é mais difícil. Agora está começando com essa nova gama de treinadores, está começando um pouco mais essa questão de variação de posicionamento. Mas no Brasil é mais difícil. Geralmente você vê os treinadores muito naquela formação com dois volantes, né? O meia, o famoso 4-2-3-1, né? Que você pode fazer algumas variações. Você tem o Tite que fazia o famoso 4-1-4-1 do Tite, que ali você pode falar que é outras coisas também. Essa questão de número é só uma nomenclatura ali que você dá, mas quando você analisa tem gente que pode falar que é outra coisa, que não é o 4-1-4-1. Então você tem que estar em loco, ver aquilo, ver depois, criar um relatório, passar para a comissão técnica, sentar. No Palmeiras a gente criou o hábito de sentar na sala de análise para assistir junto o jogo. Então, além do analista que vai em loco, o auxiliar ou o treinador, aí vai da metodologia da comissão, ele senta na sala, assiste com a gente passa o que a gente viu ao vivo, passa para eles, faz um levantamento de dados razoável, né, para passar para eles. Ultimamente a gente está usando muito questão de WhatsApp, a gente procura fazer vídeos individuais de cada atleta adversário para mandar para os nossos atletas. Então a gente manda individualmente para cada atleta nosso. Com a gama de informação que tem hoje, seja de software, TV, tudo, dificilmente um clube chega despreparado para uma partida. Dificilmente. Você pode passar uma coisa ou outra, como na gente acontecia muito ano passado, era até engraçado. A gente estudava o time tinha aquele padrão dos últimos 5 jogos. Só que o Palmeiras era o time do momento, né? Você queria bater o Palmeiras estava ganhando tudo. Chegava o nosso jogo, o cara mudava, o cara tirava, colocava 3 volantes, o cara jogou 5 jogos com 2 volantes. Aí ele colocava 3, aí o treinador olhava para nossa cara assim e falava, porra, vocês colocaram, cadê o outro do terceiro zagueiro? A gente ficava com a cara de tacho, né? Porque ele nunca tinha colocado. Só que ele colocou para marcar o Dudu, sei lá, colocou para marcar quem vinha de trás. Então, isso acontece, mas no Brasil eu acho que a variação é menor. Eu acho que a chance de erro ela é muito menor. Eu acho que pela falta de material humano que os clubes têm. Essa falta de elenco que o clube tem, às vezes o treinador não tem essa facilidade para mudar muito a formação tática. Então você não consegue perder muito essa coisa da análise ali. Geralmente ela fica muito próxima. Vou dizer aí, em torno de 90% a gente consegue descrever uma equipe adversária. Você tocou num ponto importante que eu acho que no meio do futebol a gente fala muito, mas pelo menos pessoalmente eu tenho diluído um pouco essa ideia cada vez mais. A palestra do professor Bielsa no Rio me abriu muito a cabeça com relação a isso, sobre as várias maneiras da gente ver o futebol e como a experiência de cada um vai tornar essa visão, às vezes até muito, muito diferente, né, cara? E essa questão dos números que você disse, das plataformas, das estruturas, ao meu ver, cada vez mais ela se torna menos relevante. Eu acho que o futebol está cada vez mais caótico e ela acaba servindo apenas como uma referência posicional mesmo. Para mim, quando eu busco a análise de um adversário, de alguma equipe que a gente vai analisar lá no Data, eu busco muito mais o comportamento, a questão como que esse time reage no pós-perda, como esse time reage quando recupera a bola, por onde são os atalhos. Eu queria saber de vocês como vocês estão enxergando esse momento agora, porque
Eu acho que o futebol brasileiro, não só na imprensa, que eu acredito que tenha acontecido isso, que é a parte que eu tem sofrido uma ruptura muito grande. Eu acho que essas novas ideias estão sendo fomentadas. Queria entender de vocês, o que vocês estão achando do momento, o que vocês acham do mercado da análise de desempenho. Eu acho que tem muita gente buscando a análise de desempenho como um local para ingressar no futebol, mas eu acho que também é preciso entender de que a análise de desempenho, um analista não se faz com 2 cursos, é algo que demanda tempo, é muito tempo de pesquisa. Geralmente o analista ele se torna analista antes mesmo de exercer, porque ele já está estudando há muito tempo. Eu mesmo trabalhava no Lance, era repórter, mas estava ali e estudando, buscando, até surgir a oportunidade. Queria que vocês falassem um pouco disso, que a gente já está encerrando, já está no finalzinho. Eu penso que as plataformas, os sistemas, eles são uma informação importante, mas concordo que tem ficado cada vez mais irrelevante, né? Que a gente tem até alguns fãs do Bielsa que eu estou vendo por aqui, né, que eu conheço, e a gente sabe que o número de permutas hoje posicionais são muito grandes, né, num jogo rico. Né? Então, é importante que você consiga analisar todas essas permutas da melhor forma, todas essas movimentações que às vezes são ordenadas, às vezes são em busca por uma determinação de aleatoriedade mesmo da equipe em si, mas a plataforma ela é uma base, mas realmente ela já não é mais o mais importante. O mais importante que eu vejo é ter um conhecimento, e acho que de 2014 para cá, com inúmeros eventos que teve aqui no Brasil, com as inúmeras discussões que houveram aqui, com as capacitações que houveram aqui, com os cursos que tem por todo o Brasil, a gente conseguir melhorar a padronização das terminologias, né? O que é organização ofensiva, né? O que é transição ofensiva, o que representa para nós um momento de organização, um primeiro momento de organização ofensiva, né? Quem participa desse primeiro momento? Né? Quais são os fatores de desequilíbrio no ataque? Né? Será que está bem claro para todos essa nomenclatura? Eu vejo que essa padronização de terminologia, e aí você bateu muito bem na tecla, que é a questão dos comportamentos, né? Intensidade de jogo, alto nível de concentração, recomposição rápida, quer seja ela ao portador da bola adversário ou recomposição estrutural, zonal. Eu acho que essa padronização de terminologias vai facilitar muito as outras formas de você analisar e prospectar um atleta. Eu acho que esse é o maior desafio hoje. A plataforma em si, ela acaba sendo daí um complementar. Rafa, tem agora uma pergunta para você, do pessoal da plateia, e uma para o Lucas. Você citou a média por jogo de desarme como um dos fatores determinantes para a sugestão do Thiago Santos, mas a média de jogos é influenciada pela variação. Quais ferramentas vocês usam hoje no Palmeiras para essas análises mais robustas, para essas tomadas de decisão? Acho que é até legal você falar um pouco da questão dos números, que eu entendo ser algo que você pode usar, mas que não pode ser determinante nessa tomada de decisão. Acho que é importante, porque você falou do número, às vezes as pessoas pegam essa marca, porque eu tenho muito exemplo de zagueiro que desarma muito. Não, mas esse zagueiro é campeão em desarmes. Quando eu vejo um zagueiro campeão em desarmes, eu já coloco um pé atrás, porque o zagueiro está numa zona muito arriscada para ele tentar o desarme. Eu prefiro os zagueiros que interceptem a bola, que é um lance mais limpo, mais puro, mais de entendimento de jogo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, dos números. A pergunta é do Felipe Brasil. Quase Brasil. Vamos lá. Hoje você tem no mercado de futebol, você tem inúmeros softwares, né? Todo mundo vende software, hoje está na moda. Todo mundo, cada semana aparece alguém vendendo um software lá no Palmeiras. Né? Não quero demonstrar um software. Se a gente for comprar todos, acho que a gente domina o mundo, né? A gente consegue dominar o mundo. Mas, como você disse, não é, e está longe de ser, o número está longe de ser
o principal para você contratar um jogador, para você ganhar uma partida, ele está longe. Ele é só uma ferramenta para você dar esse start, né? É óbvio que a gente não viu só os números do Thiago, né? Eu dei o exemplo aqui rápido para falar rápido. A gente viu 5, 6 jogos do Thiago. E aí a gente chegou num acordo que ele tinha uma característica muito parecida com a do Gabriel, que foi o colocado para a gente, né? A gente precisava de um atleta que tivesse a mesma característica do Gabriel, que era desarmador. Ele era aquele primeiro volante que, na verdade, é o que a gente brinca, né? O destruidor. É óbvio que se você tem um destruidor que sabe jogar, pô, bacana, entendeu? Agora, a gente precisava naquele momento do destruidor. E aí a gente foi atrás dele, vimos os números, chamou a atenção e a gente foi atrás. Você tem números, plataformas de scouts de números que te dão isso, cara, que te dão... destrincham um jogador em número, né? E é isso que você falou, quando você fala do zagueiro. Eu não sei se aqui, eu vejo que tem a gente tem aquele grupo de análise, né? Que tem um monte de analistas. Eu vi já que tem umas carinhas aqui que estão no grupo. E eu não sei se a galera pegou, mas eu peguei o final da época que chegava DVD, né? Aí o cara chegava com o DVD do jogador e colocava. E uma vez o César Sampaio, que era gerente do Palmeiras, virou para mim e falou assim, ó, você já sabe, né? Chegou DVD de zagueiro. O primeiro lance é gol, você dá stop. Primeiro lance é gol, você dá stop e joga o DVD fora. Por quê? Porque não é o que você busca no zagueiro. Você não busca um zagueiro que faça gol. É óbvio que se o zagueiro, é óbvio que você vai analisar. Se o zagueiro tem uma boa impulsão ofensiva, se ele sabe se posicionar, tem impulsão, sabe cabecear defensivamente, sabe, é ótimo. Mas você precisa de um zagueiro, você não precisa de um atacante, senão você bota o cara de centroavante. Como acontece com muitos zagueiros quando está na loucura, né? No final o cara se manda lá e fica lá de centroavante. Pode acontecer. Só que não é o que você busca. Então, quando você tem que tomar cuidado com a questão dos números por isso. Quando você olha assim, não, tá, o cara teve 4,1 de desarmes por jogo. Uma média altíssima, se você for pensar, é uma média bem alta. Você fala, pô, então vamos assistir o jogo do cara. Quantas faltas será que ele não fez? Quanto ele se arrisca, né? Quanto ele se arrisca para fazer? Aonde é a zona que ele recupera essa bola? Será que é uma zona perigosa, que nem se falou? A maioria na entrada da área. Falou, não, filho, ataca lá no meio de campo, né? Eu não quero que a bola chegue até atrás. Então, a gente faz toda essa análise. O número, ele é só uma das ferramentas para você chegar no senso comum ali, né? Bom, para fechar... fazer só essa perguntinha aqui do Leandro pro Lucas, que é bem legal, e até citar um exemplo. Quais são as competências treináveis e não treináveis que são avaliadas em um atleta para uma possível contratação? Como vocês projetam evolução? Eu passava muito por essa questão. A gente jogava no Corinthians com uma linha defensiva bem sustentada, né? A gente buscava que os zagueiros fizessem esse trabalho mais posicional, as coberturas bem alinhadas, e a gente tinha um pouco de preconceito com os zagueiros que saíssem muito para caçar, que faziam aquelas perseguições mais longas. Só que durante o trabalho a gente começou a entender que o Leandro Castão é um exemplo muito claro, que era um cara que gostava de agredir isso aí, que é algo que você consegue corrigir. Se é um zagueiro que tem algumas características que, se potencializadas, ele pode te levar a um zagueiro muito forte, você consegue melhorar isso. Para fechar essa pergunta, o que você analisa como treinável e corrigível e o que não é, para alguma posição específica? Não, bacana. Só fazendo um adendo na conclusão do Rafael, nos softwares que tem por aí, né, eles dão um index, né, de quem está em primeiro e quem está em último em cada posição. Para você ter uma ideia o quanto é perigoso você trabalhar com números, o quarto ou quinto colocado lateral direito do Campeonato Português, ele tem um index altíssimo e é um jogador que, em análise qualitativa por vídeo em loco, é um jogador que dificilmente passa do meio do campo. Ou seja, o que acontece? Como ele é um jogador de posição de defesa, ele acaba desarmando, ganhando todos os duelos, sendo um ótimo defensor da linha de 4, mas é um jogador que praticamente não cruza da linha de fundo. E aí vem a análise qualitativa, a observação em loco e tudo mais. Respondendo à pergunta, eu creio e concordo com o Rafael que o nível de corrigibilidade, as competências, quando se trata na prospecção de um atleta ou em transição da base para o profissional,
ou, né, já no profissional, eles estão especificamente em cima dos momentos do jogo, né? O que você consegue evoluir em um jogador já profissional, já consolidado? Técnica, eu creio que são poucas coisas que você consegue melhorar ou quase nada no combo técnico do jogador. Evidente que você pode otimizar a utilização da técnica, né? Às vezes ele teve um treinador que falou desarma e entrega, e o outro falou desarma e conduz a bola em velocidade. Então as competências, creio eu que predominantemente elas têm que ficar em cima dos momentos do jogo. Onde você pode melhorar um zagueiro, né? Na recuperação, na transição defensiva pós ele ser superado, né? Como que ele foi superado, ele foi ultrapassado e dentro do lastro da avaliação dele, ele era um atleta que recuperava muito lento. Isso é uma coisa fácil de você corrigir, né? A recuperação mais rápida, isso é uma coisa tática, né? É um momento de jogo. No pós-perda, também é um momento de jogo, é uma transição defensiva. Na transição ofensiva sem bola, né? É uma competência que você pode agregar ao teu modelo de jogo. Ou seja, quando nós recuperarmos a bola, nós vamos trabalhar 3 passes e mudar o centro. E eu quero que você seja a ponte preta aí. Quero que você seja o desafogo em diagonal, né? O extremo em diagonal. Então é uma competência treinável, né? Então cabe a nós ter a sensibilidade de perceber, quando a gente avalia o atleta, que as capacidades técnicas e físicas estão dentro do combo que a gente espera para uma contratação, e as capacidades táticas a gente tentar mensurar se é um atleta que psicologicamente é preparado para absorver essas competências a serem desenvolvidas, ou se é um atleta que já não há mais um nível de corrigibilidade. Mas eu vejo que é muito no âmbito tático mesmo, dificilmente já na esfera técnica. Bom, acho que é isso. Muito obrigado pelo papo. Acho que aprendemos todos, não só vocês, mas acho que a gente aqui também. Escutei muita coisa legal, espero que vocês tenham gostado. E é isso, a gente vai para o próximo painel agora, né? Isso. Obrigada, pessoal.